E aí, pessoal? Bora para mais uma live hoje. Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a se redescobrirem profissionalmente. Hoje eu vou estar com uma profissional incrível aqui, a Luzia. Ela vai nos falar de como ela se reinventou aí depois da aposentadoria. Acredita? Mulheres se aposentam e ainda estão aí na ativa. As mulheres se aposentam e ainda se reinventam profissionalmente. Eu falo que mulher é poço de criatividade, não para nunca, né? Ainda mais quem é muito ativa, quem faz muito, não aguenta nem ficar aposentado, ou às vezes se aposenta cedo, dá também para fazer outras coisas. Então hoje nós vamos aprender muito com ela aí, como foi essa trajetória dela, o que ela fez para se reinventar aí depois da aposentadoria, né? Depois de já ter trabalhado, nós vamos confirmar com ela quantos anos, mas muitos anos. Aí, e você? Como que é? Você acha que é tarde para se reinventar? Acha que não dá tempo mais? Então nós vamos aprender com a Luzia. Você vai ver que dá tempo sim. Eu falo que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente se reinventar. Eu falo que não só no nosso trabalho, a gente se reinventa sempre e se reinventar na vida, né? Eu falo que quando a gente se reinventa no trabalho, várias coisas na nossa vida também se reinventam, porque a nossa dinâmica muda. Então tudo em nós muda. Se a gente muda uma coisa em nós, nós temos, fala assim, um holograma nosso, onde uma coisa puxa a outra. Se você não está bem na saúde, concorda que influencia N áreas da sua vida aí? Então, se você não está bem na saúde, influencia no seu trabalho, influencia no seu conjugal, no seu familiar, não é? Então, assim, um pilar da sua vida, ele está muito ligado com os outros pilares, e o pilar emocional, profissional, é um pilar muito importante da vida. O pilar profissional é algo que você tem que realmente cuidar, assim como os outros, né? Eu falo que se a gente não cuidar desses pilares da nossa vida aí, o emocional, o espiritual, profissional, familiar, saúde, se a gente não cuidar desses pilares e um deles vier para baixo, acaba trazendo os outros para baixo também. E eu vejo que quando a gente não está bem no trabalho, afeta muito a nossa vida conjugal, pode afetar muito a nossa saúde, não é? Quantas vezes vocês já viram pessoas que estão trabalhando num lugar que não gosta e começa a ter gastrite, crises nervosas, começam a ficar doentes, literalmente, por estar num trabalho que não tem a ver com elas, onde elas se irritam muito, ou elas ficam muito assim, exige muito além delas, né? E elas ficam num estado de estresse muito grande. Tem até uma síndrome agora, né? Que estão fazendo estudos, né? Aquela síndrome de burnout, que é uma síndrome que tem muita ligação com o trabalho, porque o trabalho é um pilar muito forte em nós. Porque quanto tempo a gente passa no trabalho, gente? Quanto tempo? A maior parte, né, nesses pilares da nossa vida aí, se a gente for contar espiritual, emocional, familiar, conjugal, qual é o desses pilares que a gente passa maior tempo? Então, qual desses pilares aí que a gente passa mais tempo? Os pilares aí da nossa vida, qual que é? É o pilar profissional. Por isso que quanto mais alinhado o seu trabalho está com você, mais alinhado você fica, porque você passa muito tempo no seu trabalho. Eu falo que é o lugar que a gente passa mais tempo nessa vida, e você merece ser feliz no trabalho, né? Merece muito ser feliz no trabalho, fazer realmente aquilo que você gosta. Tem gente que fala: ah, Sheila, eu nem ligo pro profissional, porque eu estou muito bem
em casa, tô bem com meu marido, tô bem com os meus filhos e o profissional não importa. Vai isso, esse profissional não importar com o passar do tempo? Como que você vai estar? Ele vai uma hora pagar o preço por você. Uma hora ele te desequilibra se você não está no equilíbrio com ele. E o contrário também, né, gente? Eu tenho uma amiga que ela se focou toda a vida no trabalho. E tudo só o trabalho, as outras áreas podiam não estar muito bem, mas o trabalho estava bem. Então o trabalho segurou ela por muito tempo na área conjugal, na área familiar, porque ela amava muito o que ela fazia no trabalho. Então é um pilar que ajuda. Eu falo que o pilar profissional, como você passa muito tempo nele, se você faz aquilo que você ama, ele ajuda a reerguer os outros pilares, né? Porque assim, ela acordava segunda-feira animadíssima para ir trabalhar e não via a hora, porque ela não gostava de ficar o final de semana dela em casa, porque ela tinha N problemas conjugais, então ela não via a hora de chegar segunda-feira. Não tô falando que isso é saudável, tá? Mas o trabalho ajudava muito ela a ir levando melhor o casamento dela, né? E aí com o tempo ela foi trabalhando, mas não, hoje ela está bem. Agora imagina quem é mal já no casamento e mal no trabalho. Como fica isso? Aí desce ladeira abaixo. E aí vai para baixo de vez. Então eu vejo que essa minha amiga, ela não entrou em depressão, ela não teve crises assim por conta do trabalho. Porque se você fosse ver a vida conjugal dela, você falaria, nossa, ela vai entrar em depressão, ela vai ter um troço. Mas o trabalho era algo que ela amava tanto que ela conseguia se reerguer. Então ela precisava se arrumar para ir no trabalho, então ela se arrumava, ela se vestia bem, ela ia muito bem assim vestida para o trabalho. Então era um trabalho que aumentava muito a autoestima dela. Ela era muito querida, muito amada no trabalho, todos valorizavam muito ela no trabalho. Então foi um pilar que sustentou a vida conjugal dela. Ela ganhava bem, então sustentava uma vida que não era boa no conjugal. Aí você vê a importância realmente de se ter um trabalho alinhado com a sua essência. O quanto é importante você ter um trabalho que está alinhado com quem você é, né? Com seus objetivos de vida, com o seu propósito de vida, né? Então, de ter esse trabalho realmente algo que te dê prazer. Eu falo que a gente não pode passar, no mínimo, né, gente? Quem trabalha hoje 8 horas se dá o luxo, não é? Porque normalmente a gente acaba trabalhando muito mais, né, do que 8 horas no trabalho. Você vai até você, do tempo que você sai de casa, até ir pro trabalho e voltar, já deu quase 12 horas aí, fora, né? Indo para, fazendo um trabalho, né? Por isso que vamos ter esses pilares da nossa vida aí bem equilibrados e ter o trabalho como um pilar que sustenta, né? Porque eu vejo que se o trabalho tem o poder de sustentar os outros pilares, para os outros pilares subirem, que nessa minha amiga, ela subiu o pilar conjugal dela, ela conseguiu e foi e trabalhou. Hoje ela está ótima, tendo um trabalho que ela gosta, alinhado aí. Ó, a Luzia entrou aqui, gente. Nossa convidada de hoje. Cheguei! E aí, Luzia, como você está? Eu Já tô estava bem. dando um briefing seu aí. Ah, é? Me conta, se apresenta aí para o pessoal. Eu estava já Bom, fazendo uma propaganda de você, mas ah, agora nada como o produto, né, gente? Fazer propaganda do produto, nada como ter o produto já para falar sobre ele mesmo. Conta aí um pouquinho de você aí para nós. bom, Apresenta aí para nós. em primeiro lugar, te agradeço por esse bate-papo. Adoro estar aqui com você, conversar contigo, falar um pouquinho da gente no mês das mulheres, falar um pouquinho
do nosso sucesso, das coisas boas que a gente fez e das conquistas que a gente tem aí no decorrer da nossa trajetória. Bom, eu já tenho 57 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, tenho a Carol com 37 anos, o Júnior com 17 e a Alicia com 15 anos. Trabalhei por 31 anos, para quem não me conhece, no mercado financeiro, em 3 bancos, Banco Nacional, Unibanco e, por fim, no Itaú. Quando saí recentemente, aí aderi a um programa de demissão voluntária. E isso aconteceu em setembro de 2019. De lá para cá, eu venho trabalhando... Então, calma. Então, antes de começar aí. Então, vamos lá, Luzia. Você trabalhou 31 anos na mesma área. Foi no mesmo banco, é isso? Na verdade, foram 3 bancos diferentes. Eu entrei no Banco Nacional, só que o Banco Nacional foi adquirido pelo Unibanco, que foi adquirido pelo Itaú. Então, nesses 31 anos, você não pediu as contas em nenhum dos bancos. Eles foram mudando e você continuou lá no banco, é isso? Exatamente. Isso Legal. mesmo. Então, você teve uma trajetória de uma vida inteira num banco. Uma trajetória de 31 anos na mesma empresa. 31 anos na mesma empresa, legal. Qual o segredo, Luzia, para trabalhar tantos anos numa empresa? Conta para nós, porque hoje em dia eu vejo que isso é muito raro, né, Luzia? Olha, É raro quem trabalha mais de 10, 15 anos numa empresa, né? Normalmente, eu trabalho com jovens também, eles trabalham pouco tempo e vão trabalhando em muitas empresas ao longo da vida. Qual foi o segredo, Luzia, de trabalhar 31 anos na mesma empresa? eu falo que trabalhar no mercado financeiro, trabalhar em banco, quem consegue ficar 31 anos realmente é um herói, é um baita de um desafio. A gente lida com pressão o tempo todo, a gente lida com o cliente o tempo todo, e principalmente quando você está na média gerência, é pressão de todos os lados. É pressão da gestão, é pressão dos pares, é a pressão dos colaboradores. Então, realmente, você ficar tantos anos saudável, né? Sem surtar. Sem Você surtar. surtou em algum desses anos, não? Claro, todo mundo surta, né? Que bom. Ufa, ela é normal, gente. É normal. Eu acho que todo mundo tem seus altos e baixos, né? E você tem hora que você está no auge, tem momentos que você questiona, é isso que eu quero, não é isso que eu quero, tô melhor, não tô tão bem. Tem momentos que você tem excelente performance, em outros momentos a performance é mediana. Enfim, vida que segue vida normal. Você perguntou do segredo, né? E eu não falei do segredo. Não sei se tem segredo, mas o que eu posso te dizer que eu senti durante esses 31 anos é muito amor por aquilo que eu fiz. Sempre. Sabe, assim, uma paixão desde que eu entrei como recepcionista até quando eu saí no cargo de gerente geral de uma agência, eu sempre me sentia apaixonada de coração pelas minhas atividades, por tudo aquilo que eu tinha que fazer. Até num processo de cuidar de uma recepção, que parece tão simples, mas para mim era tudo tão importante, tinha um valor tão grande oferecer aquele atendimento para o cliente. Acho que eu sempre senti prazer em servir. Uau. Acho que esse pode ser um segredo. De servir, inicialmente eu servia os clientes e eu gostava de mostrar um ambiente organizado, eu gostava de deixar as coisas em ordem, eu gostava de entregar as coisas no prazo. Isso me dava muita satisfação de encantar o cliente, de poder perceber que ele estava satisfeito com aquele atendimento, com aquela oferta que eu podia dar. E conforme você vai crescendo, o seu cliente é o cliente interno, é o seu colaborador. E eu também tive muito prazer e sempre me senti muito feliz em poder servir meu colaborador com o meu conhecimento, com a minha troca de experiência, com as oportunidades que podiam surgir para ele e eu estava abrindo caminho para que isso pudesse acontecer.
Então, tudo isso para mim era muito empolgante, sempre foi muito empolgante. Acho que eu sempre fui muito intensa, sabe, de mergulhar. Eu tinha Sim. amigas que falavam assim para mim, mas você mergulha, né? Você mergulha, mergulha lá no fundo, em tudo. E eu realmente sempre mergulhei em tudo, porque eu sempre quis entender o porquê eu estava fazendo aquilo, para que eu estava fazendo aquilo, e isso é o que me movia para poder fazer o meu melhor. E aí eu começo a dar um bom exemplo para quem está ao meu lado, e eu levo as pessoas comigo, né? Eu acho que isso é o que faz com que eu consiga engajar as pessoas para irem na mesma direção, né, Sheila? Então, o segredo aí foi esse servir tanto o cliente como os seus colaboradores, estar a serviço das pessoas, né, Tem Luzia? Eu isso. vejo que isso é vira uma missão de vida aí, né, Luzia? Eu acho que casou o seu trabalho com essa sua missão de servir ao próximo. Você viu no banco um lugar onde você realmente podia usar isso, né? Esse seu propósito, essa sua vida. E acho que foi isso que te levou aí a ficar tantos anos, embora altos e baixos, né? É importante você Sim, falar que tinha fases que você estava super bem e fases nem tanto, né? exatamente. Acho que tem momentos que você se questiona, estou no lugar certo, estou fazendo o que eu quero, me sinto feliz, não me sinto, em algumas áreas, com algum tipo de trabalho. Entendo que isso, em 31 anos, poxa, viveria no país de Alice, no País das Maravilhas, se tudo tivesse sido perfeito o tempo todo. Claro que nem sempre tudo foi perfeito. Mas eu sempre procurei, poxa, se não tá bom aqui, o que eu posso fazer de diferente? Eu sempre tive uma atitude de protagonista, sempre. E acho que quando você tem uma atitude de protagonista, eu sempre disse assim: eu quero, eu posso, eu consigo, e o universo vai conspirar ao meu favor. E ele sempre conspirou de verdade. É Então, não se vitimar nas situações ruins, né, Luzia? exatamente. E se reinventar, porque não é que você ficou 31 anos no banco e que você ficou fazendo a mesma coisa por 31 anos, né? Exatamente, também não. Eu digo que o meu prazo de validade era de 3 anos. Ah, 3 anos. 3 anos. Acho que todo mundo tem um prazo de validade para fazer a mesma Sim, coisa. E sim. então, a cada 3 anos, eu estava fazendo coisas diferentes. Ou trabalhando num departamento diferente, ou numa área diferente, ou com uma equipe diferente. Mas isso também me dava um engajamento de, poxa, eu vou começar de novo. Mesmo que fosse no mesmo cargo, mas numa região diferente, com pessoas diferentes, isso me estimulava a ter um gás novo, vamos dizer assim, sabe? Abastecer o carro, vamos parar. Porque eu vejo que às vezes tem muitas pessoas, Luzia, que querem, estão insatisfeitas com a empresa, gostam do que faz, mas estão insatisfeitas e já quer mudar de empresa, já quer mudar de trabalho, já quer. E às vezes você pode se reinventar na mesma empresa que você está, não é, Com Luzia? Hã? certeza, com certeza. Principalmente se você está numa empresa grande que tem milhões de oportunidades, empresas como essas que eu trabalhei, todas empresas ótimas, né? E com os meus colaboradores eu olhava muito para isso. Você está no lugar certo? Você está fazendo o que você gosta? Você oferece o seu melhor? Ou será que o seu perfil se encaixa melhor em outra área? Ah, esse perfil meu se encaixa melhor em outra área. Então, tá bom, para trabalhar nessa outra área, que habilidades você tem que ter, que competências que você tem que ter, que certificações você tem que ter. E aí você tem que correr atrás, né? Porque não é simplesmente só querer. Você tem que estar com o ticket na mão. Não gosto, quero ir para outra coisa, mas vão te exigir outras coisas lá, né, Luzia? Exatamente. Você está Hã? preparado para essas outras coisas? Você está com o ticket na mão? Em termos de. Quantas vezes eu entrevistei pessoas
Sheila, que queriam entrar para trabalhar no meu departamento. Eu estava comentando até hoje com uma cliente sobre isso. E o mínimo que a gente precisava lá era de uma CPA 10. E aí a pessoa chegava para a entrevista, eu perguntava, você tem a CPA 10? Ah, não, depois eu tiro. Mas, gente, você quer vir trabalhar aqui, você não foi buscar o básico que a empresa precisa? Não é nem a empresa, é o mercado, né? Para você trabalhar como gerente em qualquer instituição financeira, você precisa dessa certificação. Você está esperando que alguém te dê isso de presente? Você não tem a proatividade de ir atrás, buscar? Então, você percebe o quanto as pessoas são acomodadas, esperam que alguém te dê, esperam que alguém... Você não toma Passa por você, né? atividade de ir atrás, né, Sheila? Legal, legal. E eu gostei muito desse negócio de 31 anos e você ter um prazo de validade no trabalho, né? De 3 em 3 anos, de alguma forma, algo mudava. Porque a gente também muda, né, Luzia? Você não era a mesma de 31 anos atrás, não é? Com E às certeza vezes as não. pessoas falam, eu vou mudar, mudei tanto no meu trabalho. Eu falei assim, claro, você não é a mesma mais. Não é? A gente muda, A os gente nossos muda. valores mudam, as prioridades mudam, né, Luciana? Quando você entra solteira, sai casada, com filho, você passa por várias transformações no meio do ambiente, né? E, poxa, uma pessoa que é solteira tem necessidades totalmente diferentes de quem é casado e que tem filhos. Tanto necessidades, digo, é outro tipo de responsabilidade, é outro tipo de maturidade, é outra maneira de ver o mundo. Você pode ter mais disponibilidade para a empresa, ou talvez menos, ou a mesma disponibilidade, mas com uma responsabilidade muito diferente, né? Muito diferente conforme você vai amadurecendo, para não dizer envelhecendo, né? Isso. Vai tendo a maturidade, né, É. Luzia? Não é? E eu vejo que o grande barato da empresa também é você unir as pessoas mais maduras com o aprendiz, com o estagiário, né? Isso dá um grande barato aí, né? Nossa, Sheila, você tocou num ponto assim que eu acho muito, muito, muito importante e relevante. Para mim foi um presente ter o privilégio de trabalhar sempre com pessoas muito mais jovens do que eu. Então, quando eu saí agora, recentemente do banco, eu com 56 anos e a galerinha que trabalhava comigo na média dos 30. Ou seja, o que eu aprendi com esse pessoal, muito, 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 porque eles são inovadores, eles são criativos, eles são arrojados, é, eles, eles são intensos. Cada vez que alguém vinha e falava assim, Lu, poxa, eu não acho legal a maneira como a gente faz, isso não tá bacana, e sinto injusto, tá bom, o que você quer fazer diferente? Ah, eu tenho essa ideia. Eu falei, eu topo, vamos testar. E aí é que a coisa acontece quando você dá a oportunidade de fazer diferente. Você não Isso eu vira a acho dona da razão, né, Luzia? Não é é, porque você é a líder, a gestora do negócio que você não. é a dona da razão ali, né? Lógico que em alguns momentos você vai falar, acorda, né? Acorda aqui. Você tem experiência e você sabe que e você sabe o que aquilo pode ocasionar, porque você já tem uma vivência, mas é isso que você falou, unir a experiência com a criatividade e a inovação das pessoas mais jovens, que estão estudando ainda, que estão saindo da faculdade, que estão saindo de um MBA, de uma pós-graduação, que trazem um conhecimento enorme, enriquecedor, é um presente para a gente, né? É um presente. É. Ô, Luzia, me conta uma coisa, como foi para você o seu último dia de trabalho? Né? Que Nossa. aí você, né, uma carreira aí de 31 anos, como foi? Qual a sensação desse último dia de trabalho depois que você saiu de lá? Como que foi? Olha, eu tive o privilégio de assinar minha carta de demissão no dia 31 de agosto e consegui trabalhar até o dia 11 de novembro. Ou seja, mais um presente na minha vida, porque foram 4 meses que eu tive para me preparar para isso, para essa separação. Então, eu fui levando
todo dia eu levava alguma coisa embora, Sheila. Para não ter aquela sensação de sair com uma caixa, sabe? Ah, tá, entendi. E Então, como que você entrou com a carta de demissão e ficou mais 4 meses, é isso? porque quando você assina, quando eu assinei o programa de demissão voluntária, eu tive cada pessoa, porque foi um programa inteiro, né? Cada pessoa ia sair num determinado mês, não foi todo mundo que saiu naquele mês. E aí o meu desligamento oficial mesmo foram só 4 meses depois. Ah, tá. Então, eu fui me preparando assim, aos E o que te pouquinhos. levou a Assim, fazer parte do programa de demissão voluntária? olha, foi uma decisão assim, né, bem desafiadora. Por quê, Sheila? 31 anos, fazendo algo que você ama. E fazer esse desligamento, fazer essa pausa, não foi uma decisão só minha, foi uma decisão em família, porque eu entendo que a partir do momento que você faz um desligamento assim tão intenso, não envolve só a sua decisão, só você, envolve a sua família toda. Eu saía de casa 6:30 da manhã, chegava em casa às 8 horas da noite. A partir do momento que eu não vou mais trabalhar, vou estar o dia inteiro em casa, existe um impacto, pode ser bom como pode ser ruim, né, para a família. Tem a questão financeira e tem a questão do vou ficar sem fazer nada, como vai ser isso? Ou seja, discutir eu, meu marido, as crianças, meu pai, minha mãe, conversei com a minha tia, em família mesmo, meus irmãos. Gente, existe essa oportunidade. Qual a opinião de vocês? Ouvi a opinião de todo mundo. Conversei com o RH da empresa, conversei com meus gestores, o meu gestor atual, gestores antigos, conversei com colegas antes de tomar a decisão. Ou seja, não foi uma decisão só minha, mas foi um start que me deu de dizer, poxa, eu já cumpri o meu ciclo aqui. Eu não sentia que eu tinha mais o que aprender. Não que eu não tivesse mais o que aprender. Imagina, numa instituição financeira eu ia aprender, você aprende sempre o resto da vida e o mercado muda com tanta velocidade. É uma intensidade tão grande que eu falar que eu não tenho mais o que aprender lá seria a maior mentira. Mas o que eu podia fazer de diferente, com qualidade de vida e continuar fazendo o que eu amo, com um pouco mais de qualidade de vida, que eu acho que foi o fator principal que pegou aí na minha decisão. E aí eu comecei a montar, já vinha montando um plano de ação do que eu amo fazer, o que eu faço bem feito e o que as pessoas podem me pagar para fazer, que é o Ikigai, que é o propósito, e fazer o que eu fazia já, mas numa carreira solo, ganhando meu dinheiro, com mais qualidade de vida, podendo estar mais próxima dos meus filhos, mais próxima do meu marido. Eu digo que hoje eu posso me dar o luxo de trabalhar de segunda a quinta, só que eu trabalho até sexta, porque como eu faz parte do meu Seu propósito de vida, né? de mim, falar, não vou trabalhar de sexta-feira. Aí quando eu vou ver, eu já tô com, mas só esse cliente, mas só mais esse, mas só mais esse. E eu gosto, eu amo. Não sei se eu Então, respondi, sim, Sheila. mas e não teve então o último dia para você? Teve, lógico que teve. Teve um dia muito marcante, que as pessoas fizeram uma homenagem incrível para mim, uma homenagem assim que sem palavras, levaram meus pais, meu marido, meus filhos, todo mundo lá, Uau! uma festa, todo mundo com bexiga, todo mundo gritando, discursos de várias pessoas que foram assim mega super tri importantes na minha carreira. Um dia Uau! muito emocionante, muito, muito, muito. Sem palavras, né? Não dá nem para falar porque eu me emociono. Foi um dia incrível, intenso. E esse dia aconteceu assim uns 3 dias antes, já é o que eu te falo, comecei a desligar. E o dia,
o último dia, eu trabalhei até às 18 horas. As pessoas falavam, Lu, você tá louca? Vai embora, vai embora. O Jair, um amigo meu, depois ele também fez uma transição. Ele falava assim, mas já são 6 horas da tarde, você ainda está trabalhando? Eu falei assim, eu tô, porque eu tenho que deixar tudo em ordem. Eu não posso sair simplesmente sair. Eu fiz questão de deixar tudo em ordem. O meu último dia foi trabalhando até o último minuto para deixar tudo em ordem, para deixar tudo encaminhado, para que as pessoas pudessem dar sequência no meu legado mesmo, ou no meu trabalho, e deixar tudo encaminhado, vamos dizer assim. Trabalhei até o último minuto, com prazer É mesmo. por isso que as pessoas gostavam tanto de você, né, Luzia? Acho que sim, Não é? E, assim, e aí, como foi depois de ter essa rotina tão, né, desgastante, intensa, que vai e chega, entra e sai do lugar, não é? Então, você sai para trabalhar, volta, e por 31 anos, mercado financeiro, banco e tal. Quando você se desligou e foi trabalhar com outra coisa, como foi isso para você? Como que você achou outra carreira aí para você, Luzia? Eu falo que eu me planejo em tudo, né? Então, eu me planejei da seguinte forma: eu vou trabalhar até novembro, dezembro e janeiro eu vou tirar 2 meses de férias, literalmente. Nada, fazer nada. Não vai fazer nada. Então, a primeira coisa que a gente fez, eu saí do trabalho e a gente foi fazer uma viagem pequena para Buenos Aires, meio que para comemorar. Vamos comemorar o final desse ciclo, encerrar o ciclo. E encerrar o ciclo no sentido de comemorar, porque foi um ciclo bonito, foi um ciclo lindo, foi um ciclo que me trouxe muitas coisas boas, muito aprendizado, muito dinheiro, muita realização, muitas conquistas. Então, vamos comemorar. E aí, eu comemorei com essa viagem em família, nós 4. Depois veio o Natal, aquela loucura, janeiro, férias. E aí, em fevereiro, eu falei: eu preciso estudar, porque eu não consigo assumir uma nova atividade sem dominar o assunto. Essa é uma característica muito forte minha. Eu preciso me sentir segura. E aí, no mês de fevereiro, eu comecei a procurar oportunidades que pudessem me ajudar a dar início nessa atividade. Foi quando eu fui fazer o curso, que foi quando a gente se conheceu, em março. Então, fevereiro foi um mês assim que eu peguei algumas pessoas assim para me ajudar no processo de coaching. Eu falei, gente, eu preciso de alguém para que eu possa fazer o processo de forma voluntária, para eu aprender, para eu acertar, errar, uma pessoa que não se incomode de ser a minha cobaia, não gosto dessa palavra, né? E aí, o mês de fevereiro, eu comecei aos pouquinhos e fui pesquisar para fazer alguns cursos, né? Então, comecei a estudar em março e a partir daí eu comecei a ter indicação. No curso, eu já peguei mais 6 clientes de forma voluntária, sem cobrar nada, pessoas que eu agradeço do fundo do coração, porque elas me deram a oportunidade, me ofereceram, assim, a toda a confiança de me ajudar, de me ensinar. E foi uma troca muito rica com essas 7 pessoas que eu atendi no início do meu plano B. Foi um investimento que eu fiz. E essas pessoas, sou super gratas a elas, porque elas confiaram em mim, né, Sheila? É algo novo para mim. Então, do mesmo jeito que eu podia fazer um bom trabalho, eu podia, sei lá, de repente errar ou não saber o que fazer. E a partir daí veio uma indicação em cima de outra, continuei estudando, aí veio a pandemia, aí mergulhei em cursos, um curso atrás do outro, muitas lives, buscando muito conhecimento para agregar cada vez mais. E hoje ainda estou estudando, lógico, né? Eu digo Sim, que não vamos parar nunca, né? faz parte. Então, acho que foi essa a minha transição. Eu me coloquei metas, porque eu acho que sem meta a gente não caminha.
E aí eu me coloquei metas que em um ano eu queria ter X clientes, eu queria ganhar tanto dinheiro e eu queria poder realizar tantos sonhos, que é o meu propósito. E eu atingi minha meta em fevereiro, um ano depois. Estou bem feliz. Eu falei, é o mínimo que eu quero ter, é isso. E estou radiante porque o mês passado eu já consegui atingir a minha meta de quantidade de clientes. E aí agora eu já me pus mais metas, né? Que nem diz a... Você põe uma meta aí, você quer bater Você 120% dobra da a meta. meta, Depois da meta, você dobra. você dobra. Então, hoje você está fazendo atendimentos individuais. Hoje eu tenho algumas frentes, né? Eu faço atendimentos individuais, eu faço consultoria, eu dou alguns treinamentos ou palestras, vamos dizer assim, e também agora eu estou dando treinamento em alguns departamentos, muito com foco nos pontos fortes. Estou pegando de tudo um pouco, até para eu conseguir ter um único direcionamento, né, Sheila? Acho que tudo é aprendizado. Eu estou Sim, tudo no experimentando. começo você vai, né, É, Luzia? Até para você e Tatiano, até para sentir, poxa, essa parte é a que mais me brilha os olhos, e agora, não que você não faça bem todas, pode estar fazendo todas ao mesmo tempo, enfim, mas mas vai ter uma, e aí você fala, poxa, é nessa que eu vou seguir, né? então tem coisa nova que às vezes dá aquela palpitação, que você fala assim, poxa, eu vou fazer esse negócio que eu nunca fiz. Será que eu vou me sair bem? Será que vai ser bacana? Enfim, já há um ano e pouquinho, né, que eu tô nesse processo e as coisas vão surgindo e eu vou experimentando. Estou num processo de aprendizado ainda. É como se é um Olha emprego que novo, legal, um né? trabalho Eu acho novo. legal a história da Luzia, porque assim, aos 57 anos, começou a se reinventar, já se reinventava no banco, né, Luzia? Mas eu acho que sem essa rotina, sem esse parâmetro, né, do salário tá lá no final do mês, uma rotina de banco, de N outras coisas, ela teve a coragem, efetivamente, não, eu vou sair, né, Luzia? Essa decisão, porque eu falo que uma decisão de mudança, ou de sair do emprego, ou mudar de carreira, qualquer decisão assim, se você tem uma família, um cônjuge, filhos, essa decisão precisa ser tomada juntas, né, Luzia? Porque impacta a todos, né? O Impacta seu todo mundo. trabalho impacta toda a sua família. Essa decisão realmente, que é o que eu falo sempre a minhas curtidas, olha, o seu marido está de acordo, como está a sua família com isso, né, Luzia? Qual é o Porque senão, impacto, né? Qual é o impacto em todo qual o mundo? impacto disso? O impacto financeiro, porque a família vai ter um impacto financeiro, a família vai ter o impacto da presença. Você precisa estar bem psicologicamente para essa nova rotina, para esse novo aprendizado, não é? Então, eu falo que precisamos ser ecológicos nisso. Uma decisão que vai impactar todos, porque falo que todos numa família impactam uns aos outros. Tem que Você ter foi uma muito sábia de harmonia. fazer isso, né? E sabe que relevante essa questão de todo mundo estar envolvido. Os meus filhos são adolescentes, vai entrar faculdade, tem custo de faculdade. E o quanto. Agora, eu sempre acreditei que ia dar certo, sabe, Sheila? Eu digo que eu me espelhava no Roberto Marinho, porque o Roberto Marinho, uma vez eu ouvi quando era novinha, que ele implantou a Rede Globo aos 60 anos de idade. Então eu falo assim, nossa, ele queria. Tudo bem que ele tem todo um histórico, não importa. Mas ele poderia muito bem falar assim, não, já estou sossegado com o que eu Já me tenho. aposentei, né? É. E ele não, ele implementou, criou uma coisa nova, a TV, ele tinha 60 anos de idade. Ou seja, eu acredito que é possível fazer uma transição de carreira indiferente da idade que você tem. Indiferente. Quer dizer, por isso que eu gosto, Mas você eu quis trazer o precisa seu mudar. exemplo, porque o seu exemplo aqui pode ajudar muitas pessoas. Mas eu falo que sempre há tempo, né, Luzia? Nunca é Sempre. tarde, nunca
sempre dá tempo de fazer outra coisa. E não necessariamente você precisa odiar o que você faz, porque você amava o que fazia, né? Mas você sentiu, poxa, já deu o meu tempo. Eu quero desbravar outras coisas. Eu quero Eu quero desbravar comer uma novos coisa caminhos. nova. Eu senti a necessidade de poder contribuir de uma maneira diferente, né? Fora daquele ambiente corporativo e fazendo algo mais específico, sem aquela meta imposta. Deu. E todo mundo fala assim, ai, Lu, mas como que vai ser? Vai doer? Foi tão leve para mim, Sheila. De coração, foi muito leve. Porque Eu eu vejo que é porque você tomou os passos e foi sim, consciente eu disso me e teve planejei o apoio do seu núcleo familiar, né, também. Luzia? Isso é fundamental, eu vejo, para quem quer fazer uma transição, quem quer sair de um lugar, ter esse apoio do seu núcleo familiar, O isso dá uma acolhimento. paz e uma tranquilidade, né, Luzia? Poxa, nós estamos aqui, estamos passando uma necessidade agora, mas todo mundo estava ciente. Diminuímos talvez um pouco o padrão, não é o seu caso, mas algumas pessoas até se propõem a diminuir o padrão de vida para perder agora e ganhar lá na frente quando for empreender. Eu acho que todo esse planejamento que você fez foi o que te deixou assim, você conseguiu fazer isso melhor, né? Acho que eu fiz todo um planejamento. Onde eu acho que eu acertei? Na minha organização financeira, de me planejar para isso, de me preparar estudando, com conteúdo. Não foi uma coisa louco, como diz minha mãe, foi uma coisa que, poxa, quando eu fizer essa transição, o que eu preciso ter de conhecimento técnico, de formação, para poder levar esse plano B adiante? Ou seja, eu tinha um gestor que dizia que eu era muito boa na gestão de processos. Hoje, quando eu analiso, eu acho que eu criei um processo mesmo. Eu identifiquei o meu Ikigai, identifiquei o que eu gostava de fazer, fui entender o que eu precisava ter de certificação, de conhecimento, de estudo para poder realizar o que eu amo fazer, para poder me vender também, né? Porque o que as pessoas esperam de quem vai fazer o que eu vou fazer? Eu estou preparada? Eu tenho o que as pessoas procuram? Poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então deixa eu buscar. Ou seja, eu me preparei, montei esse processo, criei esse processo, sem perder o gás do lado de lá. Para poder encerrar sem deixar uma marca negativa. Eu acho que era muito importante eu encerrar um ciclo deixando uma marca positiva. Isso era muito importante para mim, muito importante para mim. Eu queria sair de cabeça erguida, como uma pessoa que cumpriu o seu trabalho, que cumpriu o seu dever, que cumpriu com as suas obrigações, que entregou o resultado que tinha que entregar. Oscilei nos 31 anos, óbvio, mas eu não queria sair, tipo assim, joguei a toalha. Então, é o que eu te falei, trabalhei até Muito legal, Luzia, muito bom. E aí, para gente indo para o final, ó, qual conselho que você dá para quem está com medo de começar essa transição? Acho que medo todo mundo tem. Pensa que eu não tive, pensa que eu não tenho, cada vez que eu assumo um desafio novo. O medo eu acho que é a parte mais gostosa, porque o medo é que me obriga a me preparar melhor. Se eu não tivesse medo, a gente se joga do penhasco, né? Se a gente não se prepara. O medo me faz eu me preparar para garantir dar o meu melhor. Então, o medo faz parte. O medo faz parte. O medo é que me abre os olhos para o que eu preciso estudar, para o que eu preciso conhecer, que material que eu preciso fazer. Se não tiver medo, eu acho que a gente não oferece o nosso melhor. Que dicas que você dá aí para a gente ir para os finalmente? Que dica que você dá aí para quem quer fazer essa transição de A carreira? dica que eu dou, eu acho que a transição de carreira você pode fazer em qualquer momento da sua vida, desde que você sinta que você não é feliz naquilo que você está fazendo. Em primeiro lugar, você precisa identificar se aquilo é uma fase temporária
Se é um momento de vida, se é um momento de carreira, se às vezes é uma insatisfação com o gestor, se às vezes é uma insatisfação com o departamento, se às vezes é um momento de pandemia, né? Porque eu acho que hoje a gente tem que colocar tudo isso. Primeiro, olha para esse cenário, avalia esse cenário. Será que é uma coisa temporária ou eu venho empurrando com a barriga há muito tempo? Aí, então, você olha para o que realmente você ama fazer. É isso que eu amo? O que eu amo fazer? Descobrir o que eu amo fazer, eu estou fazendo isso com amor, no lugar certo? Descobri que não, que eu não gosto do que eu faço. Eu gosto muito de um exercício, Sheila, que eu tenho dado para os meus clientes que estão nessa fase de transição de carreira, que é entender, mergulha, mergulha, explora. Seja curioso que nem uma criança, que nem um bebê. Descobre da onde vem essa insatisfação e por que você está insatisfeito. E aí eu costumo usar 7 porquês. 7 porquês. Por que eu estou insatisfeita? Aí a pessoa se responde. Estou insatisfeita por causa disso. Por que isso te deixa insatisfeito? Por causa disso, disso, disso. E aí você vai no porquê, no porquê, no porquê, para você entender. Descobrir o que é que me gera insatisfação, aí eu vou... O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer de diferente? E aí você começa a inovar. Ah, posso trocar de emprego, posso trocar, vamos supor que seja banco. Posso trocar de departamento, posso trocar de banco, posso trocar totalmente de carreira, ir para uma carreira que eu me formei, que não tem nada a ver com aquilo que eu atuo. Quais são as oportunidades, as opções que eu tenho? Escreve 10, não menos que 10. Escreve 10. Escrevi 10, vou olhar para cada uma delas. E aí eu vou olhar para cada uma delas dizendo assim, essa é uma boa ideia? Normalmente, o que a gente faz? A gente diz, não, essa eu vou descartar. E essa também não dá, porque eu vou ganhar pouco, por exemplo. E essa também não dá, porque eu tenho que ter uma certificação que eu não tenho. Não quero que as pessoas digam não. Eu quero que as pessoas olhem para cada ideia e respondam, sim, essa é uma boa ideia. Por quê? E para as 10 novas ideias que você escreveu, olha para cada uma delas e diga, sim, essa é uma boa ideia, porque... Sim, essa é uma boa ideia, porque quando você chegar na 10ª, você não vai ver nada de ruim em nenhuma das suas ideias, porque a gente só está olhando para a coisa boa da ideia. Então, quantas que você pode escolher para implementar já? 1, 2, 3. E as outras? Então, você monta um plano de ação em cima disso. Acho que esse é um comecinho para você poder começar a criar o processo que eu tanto falo de transição de carreira. Talvez você não consiga fazer a transição assim, né, Sheila? Porque não é algo louco. Eu preciso desenhar essa transição de forma... Porque não adianta, eu falo que estou insatisfeita, agora eu vou mandar currículo para um monte de lugar, né, Luzia? Jogo meu currículo aí para ir, vamos ver, vou procurar outro trabalho. Não vai adiantar se você não olhar para dentro de si e falar, opa, o que eu quero? Né? E ficar com todos esses porquês. Porque eu estou satisfeita, mas eu gosto do que mesmo? Como que é isso, né, Luzia? Porque eu já vi pessoas, estou infeliz e vou jogar currículo para todo mundo. Aí uma hora eu acho um emprego que eu gosto. Não é assim que funciona. Não, você precisa de planejamento e de gestão de processo mesmo. Sim. E às vezes até o que eu mais encontro, Sheila, de verdade, eu já atendi mais de 100 clientes e muitos vêm com essa questão de transição de carreira. O que eu mais encontro é a pessoa não saber o que ela quer fazer. É isso. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque quando você já sabe o que você quer, fica mais fácil desenhar um plano de ação. Porque eu já sei, então, nossa, aí se não sabe, me liga que em 2 minutos a gente monta um plano de ação. Agora, quando você não sabe o que falta, você não entende o que não está legal e você não consegue
identificar o que é que você gosta, aí o desafio é um pouquinho maior. E aí é onde você precisa de ajuda, né, Luzia? Sim, Eu aí falo você que precisa uma de ajuda. ajuda, né? E eu falo que estamos eu, a Luzia aqui, não é que podemos te ajudar, não é, Luzia? Nesse programa aí de fazer isso bem feitinho, olhando para dentro de si, olhando para os seus talentos, para as suas habilidades, para as suas competências, e a partir daí, o que eu posso fazer com esse conjunto maravilhoso que eu sou? O que eu contribuo, né? Com É o tudo isso que eu processo já sou, né? o processo de autoconhecimento, né, Isso Sheila? aí. Porque para eu descobrir o que eu amo, eu preciso me conhecer. Porque às Sim. vezes eu até sei o que eu amo, mas será que eu faço bem feito? Se eu não faço bem feito, por que eu não faço Como? bem feito? O processo de Isso. autoconhecimento é fundamental, acho que é o start de toda a transformação. Foi por aí que eu comecei com esse processo de autoconhecimento. Eu fui fazer o coaching, depois eu fui fazer a constelação familiar, que também é uma ferramenta fantástica, que ajuda muito, muito no processo. Foram ferramentas que eu fui descobrindo, que eu fui investindo para me conhecer, para poder desenhar esse processo de transformação. Às vezes você consegue fazer sozinho e às vezes você precisa de ajuda. E pronto, né? Estou aqui para isso. Acho que esse é o meu grande propósito, o meu grande sonho, poder ajudar as pessoas, poder empurrar, entre aspas, para um processo de transformação, para que as pessoas se sintam tão felizes quanto eu estou me sentindo hoje. Eu me sinto realmente no caminho certo, realizada, encantada com o meu trabalho, com o meu dia a dia, com a minha rotina, cheia de desafios, cheia de novidades, cheia Que de delícia. uma angústia de querer conhecer mais, 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 ou seja, tudo que eu gosto. Que delícia. Intenso Luzia, desafiador. muito, muito, muito obrigada. Gente, ó, quem não segue a Luzia, segue aí, pode ajudar quem está precisando aí, né, Luzia? Sim, com certeza. Obrigada pela Obrigada, minha oportunidade. querida. Obrigada a todos que estiveram aqui com a Obrigado, grande gente. beijo. Valeu, Amo gente. vocês. Beijo, Glau. Beijo para Obrigada. todo mundo, tá bom? Até, Beijo. tchau. Beijo. Tchau.